Você não vê? Você não vê? As pessoas se afundarem. Quem se importa? Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos, fingindo ser um cristão. Oh, me abençoe, oh, me abençoe. É tudo que sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. Mas ele chora, ele sangra, ele clama por ti. E a gente só se importa em participar de um mover. Ele traz pessoas à sua porta, mas você não se importa, dá um sorriso e diz: vá em paz, Deus te abençoe. E os céus então, mais uma vez choram, pois Jesus veio a ti e você o abandonou. Se renda, se entregue, não resista ao chamado. Olha a miséria, ouça o clamor, porque não obedecer, Deus te chama e é você. Mas como Jonas, você foge, te ordenou a pregar, mas guardas tudo para você. O mundo dorme nas trevas e a igreja não luta, pois dorme na luz. Como podemos ser tão mortos depois de receber tanto? Jesus se levantou dos mortos. Levante-se da sua cama. Como podemos ser tão mornos e não nos importar com os perdidos? Não devemos fechar os nossos olhos, fingindo ser um cristão. Vem comigo, é o que ele diz. Levante-se, minha noiva. Te usarei entre as nações, te usarei para minha glória. Te santifique, se prepare, é tempo de santidade. Eu me levantei dos mortos, levante-se da sua cama. Começar uma conferência assim não é popular, mas é Bíblia. Toda essa canção foi um espontâneo, cantado por um homem chamado Keith Green. Ele era um grande musicista e ele tocava diversos instrumentos. Ele tocava bateria, violão, flauta, piano. E desde muito jovem ele tinha habilidade com os instrumentos. Ele passou uma vida muito pregressa, ele foi da geração do sexo, drogas e rock and roll. E apesar de ter uma base judaica cristã na sua família, ele entra nos anos 60 vivendo tudo que os anos 60 prometia. Tanto ele quanto sua esposa. Eles se conhecem nesse momento e eles acabam se casando. E Keith Green um dia no seu quarto, debaixo de uma crise muito grande, depois de um uso abusivo de drogas, ele começa a orar e diz: eu não nasci para isso. Deus não me fez para isso. E naquele dia ele tem um encontro com Deus. E ele começa a ser usado por Deus para escrever diversos louvores. Um dos louvores, com certeza, você deve conhecer. Senhor, formoso és. E ele começa a escrever canções assim. E ele começa a cantar coisas que hoje eu e você cantamos. Sim. Ah, Jesus. Não brilha, resplandecer o amor, Senhor.
esse lugar. Eu sei. Ah, Jesus. Está esse lugar. Ah, eu sei. E esse homem começa a pregar o evangelho. E ele começa a ir com sua esposa às ruas e pregar a prostitutas, a drogados, a pessoas falidas, perturbadas, gente que estava tentando se suicidar. E ele começa a levar essas pessoas para casa e fazer cultos. E começa a adorar o Senhor, e muitos desses louvores foram surgindo. E aí a casa dele não cabia mais, ele alugou uma segunda casa ao lado. A segunda não coube, e se você for estudar a história dele, ele aluga 5 casas e derruba as paredes. E a vizinhança começou a odiar Keith Green e Melody Green, porque eles começaram a receber pessoas que a sociedade dizia não. E aquelas pessoas começaram a trazer as suas famílias, e outros crentes na fé começaram a se juntar, e eles começaram a dizer, que é isso? Não tem ordem. É uma mistura de gente ali, de cristãos com prostitutas se convertendo, com drogados deixando as drogas. Mas o que é isso? Não faz sentido. E Catherine dizia, eu faço o que eu soube que o meu pai me chamou para fazer e o que ele fazia. E ele saiu pregando o evangelho até que um belo dia ele hipoteca a sua casa. E ele produz 200 mil CDs com várias mensagens. E essa aqui do começo, tanto o teatro quanto a canção que eu li para você em forma de poema. E eles começam a distribuir, mandar para os endereços. E ele escrevia assim, pague o que quiser ou não pague. E ele disse, eu vou evangelizar o máximo de pessoas que eu puder evangelizar enquanto eu puder. E desses 200 mil CDs... Na época eu acho que era sistema de disco, na verdade. Isso. E ele mandava esses discos para as casas, e desses 200 mil, só 61 mil. Alguém deu algum tipo de oferta. Mas ele disse, o Senhor que começou a boa obra, concluirá ela até o fim. Keith Green, então, começa a comprar propriedades. De maneiras milagrosas, pessoas investem no chamado. E ele e a esposa começam a gerar um avivamento. Porque avivamento não é sinônimo de poder. Avivamento é sinônimo de arrependimento. Porque a presença de Deus só pode encher um lugar que esteja vazio. Vazio do ego, vazio do pecado, vazio do medo, vazio do passado, vazio de tudo aquilo que me impede de receber da glória e da presença dEle. Deus não nos chamou para ser uma igreja morta ou morna. Ele não chamou a mim e a você para a gente ter dúvida se somos ovelha ou bode. A palavra fala em Mateus 25, do 32 ao 35. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Porque será que a Bíblia está falando para mim e para você sobre bode e ovelha? Nós estamos numa conferência de Favor e nós não estamos aqui para mais uma medida extra de uma palavra profética. Nós estamos aqui para dizer a Ele, tudo começa quando eu me submeto e deixo que você me molde, Jesus, a tua imagem e a tua semelhança. E às vezes dói ser moído por algo que confronta a nossa intimidade. Mas sem uma intimidade confrontada e moldada pelos céus, nós continuaremos vivendo um cristianismo raso e hipócrita.
Onde eu chego no culto e eu falo glória a Deus, aleluia. Mas eu chego em casa e a imagem que eu sou na igreja não se compara à minha realidade do dia a dia. Eu não posso chegar na igreja e ter uma oração fervorosa, mas no meu lar e no meu bairro ignorar a necessidade. Eu não posso passar por alguém na rua que precisa de algo e ignorar aquilo. E a gente diz, não, mas eu sei o que essa pessoa vai fazer com o dinheiro. Eu não quero saber o que você sabe sobre ele. Eu quero saber o que o Senhor vai te encontrar fazendo. A tua responsabilidade é suprir e a da pessoa é se responsabilizar pelo que recebeu. A ovelha e o bode é muito parecido. Aqui tem um em preto e outro em branco para facilitar o entendimento. Mas eles têm pouca diferença. Os seus olhinhos são parecidos, o seu focinho também, o seu jeito de andar. Eles são tão semelhantes. Mas existe algo que os molda, a maneira como eles agem e reagem. A Bíblia não nos entregou um chamado sem primeiro colocar Jesus nesse lugar. A palavra diz que ele foi o Cordeiro de Deus. Isso é, ele foi o Cordeiro, ele foi a primeira ovelha. A palavra diz que aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. E ele fala, eu sou o Cordeiro de Deus. Atos 8, 32. E ele diz o que? Que eu e você faremos igual a ele, as obras ou maior. O seu papel não é julgar as realidades. O seu papel é imprimir a realidade de Deus nos lugares por onde você passa. Uma igreja que faz diferença, essa é parte do nosso chamado. Ela ama pessoas, ela impacta vidas, mas ela transforma a cidade. Nós não somos chamados para ser um lindo grupo de pessoas dentro de um cercado. Nós somos ovelhas sendo treinadas na intimidade para serem enviadas ao lado do seu pastor. Porque a Bíblia fala de lado direito e lado esquerdo. Na Bíblia, o lado direito ele é considerado o lado da honra, o lado da proteção e do poder. Vocês já ouviram quando está se falando de genealogia e falam ele é o filho da mão direita, Benjamim, o filho da mão direita? Significa um lugar de delícia, de convicção, de prazer, de honra. Então, muitas vezes, quando se iam aos palácios, o rei separava as pessoas. Esse grupo é o grupo da direita e esse é o grupo da esquerda. Ali você notoriamente sabiam quem eram as pessoas de confiança do rei. Então, essa figura de linguagem, quando Jesus está pregando essa palavra, porque o próprio Jesus prega isso sobre o bode e a ovelha, é ele que está falando. Ele diz, as ovelhas estarão à direita e os bodes à esquerda. E o lado esquerdo é o lado da desgraça, da desonra, da perda, da vergonha. Salmo 16, 8, Davi mostra isso. Ele fala o seguinte, o Senhor, eu te tenho sempre comigo. Estás à minha direita e eu não serei abalado. Ele diz assim, Senhor, você tem um lugar de honra na minha vida. Senhor, você tem um lugar de prioridade. Deus, você é a minha delícia. Você é meu lugar seguro. Você é o que eu preciso. Por que é tão importante entendermos isso? Porque o que vai definir a minha história e a sua não é o nosso comportamento. Porque o meu comportamento e o seu só é sustentável se o nosso coração carregar isso. Então eu desejo ser usado por Deus, eu desejo ser usada por Deus. Eu primeiro preciso ser transformado por Ele. Não significa que nenhum de nós vai estar perfeito para servir na casa do Senhor, para amar o necessitado, para cuidar do órfão e da viúva, para dar uma palavra de esperança para alguém que já perdeu todas as possibilidades. Não. Mas que nós estaremos, o que diz a palavra, como a luz da aurora, brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Então, quando eu tenho um coração ensinável, eu tenho uma vida transformada. Porque todos os dias eu estou caminhando com Ele de glória em glória. E glória é a medida de hoje já não me é suficiente, porque essa medida já trabalhou o que precisava. Agora eu tenho uma nova medida para que Ele trabalhe algo novo dentro de mim.
Eu já não sou mais quem eu era, disse Paulo. Mas também não sou ainda o que gostaria de ser. Paulo fala o seguinte: bem, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu cometo. O que Paulo estava dizendo? Que ele vivia crises como eu e você. Mas que a motivação dele não era o erro, a motivação era agradar ao Senhor. E que ele se pegava no meio do caminho, muitas vezes fracassando. Mas ele voltava ao caminho e dizia: Senhor, continua fazendo em mim. Senhor, continua mudando o meu caráter. Deus, continua me dando visão como a tua. Senhor, dá-me um coração. Dá-me um coração igual, meu mestre. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao. Ensina-me a amar o meu, a olhar com teus olhos, com teu perdão. Enche-me do teu Espírito. Oh Deus, enche-me do teu Espírito. Oh Deus, coração. E por que isso é importante? Porque o bode não é bode só no chamado, ele é bode em casa. A ovelha não é só ovelha na igreja, ela é ovelha em casa. A ovelha não é ovelha só quando ela lida com alguém que tem mais autoridade do que ela é ovelha quando ela lida com a outra ovelha. Então, o coração define o comportamento e não o comportamento define o coração, entende? Então, se eu tenho uma natureza de ovelha, eu vou caminhar como ovelha, eu vou falar como ovelha, eu vou amar como ovelha, eu vou perdoar como ovelha. E o que isso quer dizer? A ovelha e o bode. O bode, quando ele é repreendido, você já arengou com bode? Eu sou lá do Nordeste, tem muito bode lá. Você já tentou repreender um bode? Você vai levar cabeçada. Você chega no bode, faz, vai para lá. Quando você vê, ele está recuando, aí você recuou. Que nada, ele está vindo com mais impulso. Puf! Quanta criança já não caiu com cabeçada de bode? E quando você acha que o bicho está indo embora, você dá um nele, ele recua. Aí se ele recuou, né? Recuou não, meu amor, que nem onda do mar. Recuou para quebrar em cima de tu. Então, o bode, ele tem dentro dele esse instinto de vingança. A ovelha, quando você repreende, ela se aquieta. E ela chora. Vocês já viram a palavra, unge a minha cabeça com óleo, o Senhor é o meu pastor. E ele fala, unge a minha cabeça com óleo. Sabe por quê? Era um costume, nós usamos o óleo como simbolismo. O poder não está no óleo, o poder está na presença de Deus, certo? Nós ungimos com óleo, como a palavra fala. Mas veja só, o poder do óleo é muito mais poderoso. O poder do óleo é o seguinte. Vou pegar alguém corajoso. Vem cá, Bruno. Tu é minha cobaia hoje. Você não vai perder a blusa, tá? Você vai jogar vinagre. Mas é basicamente isso. Ele não tem óleo. Não parece uma ovelhinha? Ô, ovelhinha. Ele só não está tosquiado. Está precisando. Seguinte. O que acontece com a ovelha? Ele falava, unge a minha cabeça com óleo. Por quê? A ovelha, licença, era segurada aqui pelo pastor. O óleo descia. E quando ele descia, o pastor puxava a estrutura, a lã da ovelha. E aquele óleo espalhava. Unge a minha cabeça com óleo, o cálice transborda. Por quê? Porque quando o lobo, quando o leão, quando o urso, quando o inimigo vinha pegar aqui na ovelha, olha o que acontece, gente. Escorrega. É diferente de eu pegar num lugar que não está ungido. Você pode ver?
Ó, o não ungido ou ungido, a mão escapa. Puxei teu cabelo, mas você é amado por Jesus. Deus te abençoe. Percebe? Então a ovelha, quando ela é repreendida, ela já é ungida pelo próprio pastor. Então a ovelha, quando leva um limite, sabe o que a ovelha faz, gente? Ela não só recua. Ele foi lavar o cabelo. A ovelha não só recua. A ovelha chora. Você sabia que a ovelha chora? É um dos animais que quando você vê ele passando por uma dificuldade, quando você vê ele sendo atacado, o olhinho desce a lágrima. O bode tem uma natureza de revolta. O tempo inteiro o bode está aprontando uma. O bode está pulando a cerca. O bode está destruindo o pasto. O bode tem o instinto de devorar. Mas a natureza da ovelha é mansidão. Nós levamos uma vez as nossas crianças para conhecer as ovelhinhas. E as nossas crianças botavam as ovelhas no colo. E a gente disse para elas, olha aí, essa é a natureza de vocês. Vocês precisam ser maleáveis para o pastor, que é o Senhor Jesus. Obrigada, meu amor. Vocês precisam ser maleáveis. O bode, ele não vive no meio do rebanho. O bode gosta de andar sozinho. Ele anda com o grupinho dele e olhe lá. O bode ama a panelinha. Ele não anda em grandes grupos. A ovelha não. A ovelha não vive longe do rebanho. Que coisa linda. Paul Washer dizia uma frase que eu amo. Paul Washer fala isso e eu acho tremendo. Por causa de bodes em meio a ovelhas, as ovelhas estão sendo acusadas das bagunças que os bodes fazem. Tu já viu um bodinho? Eu não sei você, mas eu lembro que na minha infância, quase que meu tio mata minha mãe do coração. Era meu aniversário de 5 anos e ele chega com um bode em casa com laço no pescoço. Eu morava em apartamento. E minha mãe, Juni, que é isso? Eu queria dar uma coisa legal e diferente. E era cocô de bode pela casa inteira, umas bolinhas assim. E eu lembro que minha mãe disse que até hoje, quando ela lembra, o coração dela acelera. Porque eu cheguei para ela com a mão cheia e fiz, mãe, olha que legal, ela ainda solta bolinhas. E o apartamento estava começando a ser comido pelo bode. Ele puxava coisa do sofá, ele derrubava os vidros. Ele começou a aprontar. Eu acordei de manhã, o bode já não estava mais lá. Porque com bode você convive pouco. Porque ele destrói tudo que está à volta dele. Inclusive aquilo que faz parte do teu propósito. Eu cheguei, o bode já não estava. A ovelha, ela é dócil, ela é tratável, ela é submissa. Quando o meu coração e o seu é de ovelha, o Senhor fala. E a gente está dizendo, ai Deus, me molda, Senhor. Quando você é dócil, alguém pisa em você e você olha para o pastor. E agora? Você não é reativo. Você é dependente. Alguém te ofende, você não dá uma de bode. Vem. Não. E você pensa assim, ei pastor, você ungiu a minha cabeça com óleo. Eu estou seguro, eu estou segura. Quem é o homem mortal para me fazer algo? É o que diz a palavra. Alguém não concorda com você e a ovelhinha está lá. Me libertei da opinião dos homens e hoje o que importa é o que pensa sobre mim. Me libertei da opinião dos homens e hoje o que me importa é o que o meu pastor pensa sobre mim. Porque a ovelha não ouve qualquer voz, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ela ouve a voz do Senhor Jesus. A ovelha não está confusa sobre que voz seguir. Qualquer pessoa vai gritar, vem ovelha, a ovelha. Aí Jesus fala, vem ovelha. E ela se submete. Ela caminha, ela entende que o seu pastor está falando com ela. A ovelha se permite ser tosada. Você sabe o que é isso?
deixa tirar os excessos. A ovelha permite que o seu pastor tire os excessos. Ela não machuca ninguém quando isso acontece. Você não vê a ovelha dando coice. Você não vê a ovelha pulando. Você vê uma ovelha mansa e humilde para aquilo que o Senhor quer fazer. Sabe qual vai ser a velocidade do trabalhar de Deus na tua vida? O quanto mais ovelha você for. Porque de vez em quando a gente está meio ovelha e meio bode. A gente deixa ele tocar num lado da nossa vida, mas outros mé. A gente está mastigando o que não deve. A ovelha se deixa tosar. Ela sabe que tem coisa que não vai comportar no que Deus tem para ela. Ela sabe que às vezes ela vai precisar remover aquilo que não faz parte mais da nova estação. A ovelha não é murmuradora. A ovelha às vezes está com a batalha. E ela não fica reclamando. Foi difícil hoje, 3 horas da madrugada, levantei para orar. A ovelha simplesmente se levanta e caminha. Ela diz: onde fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. Tu és o meu Deus. A ovelha confia que se ele tirou aquela lã, é porque aquilo ia pesar o caminho. A ovelha confia que se tirou aquele relacionamento, é porque ia roubar o destino. A ovelha confia que se ele reduziu as mesas dela, é porque tinha gente na mesa que não fazia parte de uma nova estação. A ovelha confia que se é removido um lugar, Deus já está abrindo o lugar para onde ela deve ir. A ovelha não fica com medo do caminho. Ela sabe que seja na alegria ou na dor, a vontade do Senhor vai se cumprir. Então ela não precisa temer o processo, porque ela confia que o seu pastor a guia a pastos limpos, verdes, de delícias. Ela sabe que por mais que o caminho a pressione, o seu pastor está lá, porque ela se machucar, ela tem colo. Ela está ungida com óleo. E ela está segura. Ela sabe que se algo está sendo apertado, é porque ela está sendo ampliada a visão. A Bíblia ensina que a ovelha, ela é bem diferente do bode. Porque em Provérbios 18, diz que o solitário busca os seus próprios interesses. Tu já viu um bode gente boa? Eu nunca. Se você conheceu, por favor, me apresente. O bode é uma coisa tão complicada que até quem gosta de carne de bode é raro. Você já viu alguém não gostar de um casaquinho feito pela lã da ovelha? Porque tudo que a ovelha tira dela, tudo aquilo que a ovelha está doando, tudo aquilo que a ovelha está entregando, ainda vai servir para aquecer outros. Tudo aquilo que você libera como ovelha, você aquece o propósito que os outros carregam. A ovelha libera vida. A ovelha libera a voz do pastor. A ovelha envolve. A ovelha caminha lado a lado. A ovelha envolve os outros. Você entende? Então, quando ela está tirando algo que parece que vai ser perdido, na verdade, aquilo vai servir para que outra pessoa esteja protegida. Então, tudo aquilo que a ovelha sente que está passando, ela libera através disso palavras, ela libera adoração, ela libera oração, ela libera se importar com o próximo, ela libera paz, ela libera unidade. Onde ela vê um conflito, ela quer pacificar, ela quer declarar a glória de Deus. A ovelha amontoa brasas vivas na cabeça dos outros. Isso ela faz o que a pessoa não merece, mas ela faz porque está fazendo para Jesus, que é o bom pastor. A ovelha não costuma estar em crise, porque a ovelha está em Cristo. Sabe, todas as vezes que a Bíblia fala do bode, ele está representando insubmissão e rebeldia. É rebeldia contra a vontade do Senhor. Eu não estou falando hoje de rebeldia contra estruturas. Eu estou falando de rebeldia contra a vontade de Deus. Jonas era um bode. Ele foge do propósito de Deus e vai parar na barriga do peixe. Mas quando ele sai daquele peixe, Jonas é cuspido ovelha. Ele estava dizendo, eu não quero pegar para aquele povo difícil, não. Ele estava julgando o povo que Deus queria salvar. Mas quando ele vê Nínive se converter, a palavra diz que Jonas, ele celebra. Ei, dentro daquele peixe morreu o bode e nasceu a ovelha.
Então talvez você foi acostumado a ser bode por muito tempo. Mas chegou a hora de você deixar o rei dos reis te tosquiar e gerar vida através daquilo que você carrega. Sabe? É tão engraçado que o bode, ele come tudo que ele vê pela frente. Você sabia disso? Significa que eu e você, como cristão, quando a gente não está se alimentando da palavra, mas a gente está misturando ideologia, mas a gente está querendo aquilo que nos agrada, mas a gente está querendo comer daquilo que não muda a nossa história, mas a gente está aqui hoje, mas a gente quer chegar em casa e assistir a escola de samba. Mas aí eu acho que o Big Brother tem algo bom para mim. Mas aí eu acho que eu posso ir em qualquer ambiente, falar qualquer coisa, sentar em qualquer mesa. Eu gosto muito de dizer uma realidade. Você pode sentar em qualquer mesa. Jesus sentou em mesas contrárias, desafiadoras. Mas olha, quando Jesus sentou na mesa, quem sentava com ele mudava. Mas Jesus nunca mudou por conta da mesa que ele sentou. Então é isso que diferencia o bode da ovelha. A ovelha muda o ambiente. O bode se adapta a ele e ainda come daquilo que lhe faz mal. O bode, ele se alimenta da fofoca da esquina. O bode se alimenta da crítica. O bode se alimenta da divisão, da dissensão. O bode rumina, mas não processa nada. Me diga, o que o bode tem para oferecer para alguém? Da ovelha você tem lã, e do bode? Existe algo a respeito dessa ovelha. Existe algo a respeito de mim, de você. Ouvir os comandos dos céus. A ovelha, ela não está preocupada com o sucesso pessoal. A ovelha não está batendo meta para o ministério. A ovelha não está preocupada em ter o que lhe satisfaz. Mas ela está olhando. Sabe, a Bíblia fala da boda do cordeiro. Você já ouviu falar sobre isso? E diz que era uma festa muito linda. E que várias pessoas importantes foram chamadas. E um disse, eu estou muito ocupado. Tinha lá aquele crente antigo. Não posso ir, que hoje eu tenho um compromisso. Tinha um homem importante, eu não posso ir, porque minhas reuniões não deixam. Tinha um homem muito rico, não é o meu ambiente. E o cordeiro faz o seguinte. Não tem problema nenhum. E a Bíblia diz que começa a se chamar aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, começam a vir aqueles que tinham problemas, desafios, começam a vir os rejeitados, e aquela boda se enche, a presença de Deus invade. Sabe, a ovelha está procurando aquilo que agrada o coração do Pai. Se Jesus estiver na esquina pregando, é para lá que eu vou. Se alguém bate na minha porta, eu não quero saber. Pode ser Jesus me dando uma oportunidade de cuidar. A gente muitas vezes julga o governo, julga os problemas sociais. Nós julgamos tudo e dizemos, é culpa do governo. O governo que lide. Não, a igreja que seja uma resposta para o clamor do faminto, para a oração do desesperado, para as ruas. O quanto essa rua mudou desde que a igreja chegou. Pode ter mudado bastante, mas eu ainda desejo que ela mude o suficiente para que ela seja um ponto de avivamento. Eu ainda quero dizer que essa vai ser a pracinha da luz. Que quem chegar aí vai cair na unção, receber glória, mudar de vida. Sabe, esse é o ano da ONG. Sair de um estágio onde a gente sustentou e ir para um estágio onde ela vai agora anunciar a transformação para famílias e para vidas. Nós nos conformamos muitas vezes em ser bons cristãos, mas eu quero ser ovelha. Eu convido você a ser ovelha nessa estação. Eu convido você a ser colocado do lado direito do Pai, a se importar com quem bate na tua porta. A Bíblia nos ensina que muitas vezes Jesus chegou no ambiente e não foi recebido, que ele bateu na porta e não foi reconhecido, porque ele não chegou da maneira que a gente esperava. Então a gente gosta de culpar o governo, a gente gosta de culpar o problema social, mas deixa eu dizer uma coisa, gente. A Bíblia fala que o órfão, a viúva, o necessitado, é responsabilidade minha e sua também. Se a igreja estivesse atuando
como ela deveria. Eu não falo da Farol específico, eu falo da igreja, noiva de Cristo. Nós não veríamos as dores, as misérias e as vergonhas que a gente tem visto aí fora. E aí sempre vem alguém que finge gostar de teologia, mas gosta de problema e burocracia. Porque se Deus existe, porque Ele permite, porque tu está no céu, criatura. E o que tu devia fazer, tu não está fazendo, que tu está discutindo teologia, ao invés de tomar posição e amar quem está vindo até você. Jesus se levantou dos mortos, levante-se da sua cama. Oh, me abençoe, é tudo que sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. Mas Ele chora, Ele sangra, Ele clama por ti. Vocês vieram para a conferência do favor com arrependimento. Vocês não vieram para o culto normal de domingo, amém? Então tem uma parte que é nossa, que a gente precisa hoje entregar ao Senhor e se arrepender. A gente precisa se arrepender de criar tanto problema pequeno dentro das nossas casas, de brigar por assuntos que não deveria, de ficar com a síndrome do rejeitado, do fraco, do esquecido e começar a assumir um posto de protagonismo na vontade de Deus. Sim, Deus não criou a guerra. Sim, Deus não criou a fome. Sim, Deus não criou a perda, a dor, a miséria. Tudo que existe hoje nesse mundo é consequência de um pecado meu e seu. Ou é consequência de alguém que pecou. Quando alguém me fala em abuso, o abuso é consequência de pecado. De alguém que pecou e machucou alguém que não tinha nada a ver. E Deus é tão bom que Ele entra e faz do lugar de vergonha um lugar de dupla honra. Ele é tão bom que Ele entra e Ele restaura essa dor. Ele restaura aquilo que a sociedade tem estragado. Ele restaura aquilo que homens e mulheres pecaminosos têm gerado na sociedade. Ele restaura famílias. Ele restaura pessoas. Ele restaura a mente. Ele restaura a saúde física e emocional. Ele restaura, Ele restaura, Ele restaura. Ele está lidando com consequências de coisas que eu e você provocou. Porque Ele nos deu livre-arbítrio e Ele nos deu responsabilidade. Ele queria Adão e Eva e diz: governe! Estamos governando? Ou estamos preocupados com a próxima roupa da moda? Estamos governando? Ou estamos preocupados com o próximo título ou cargo? Estamos governando? Ou estamos brigando por picuinha? Quem está fazendo não tem tempo de entrar em crise. Hoje minha palavra para você é para que a gente venha se arrepender. É para que a gente não consiga mais passar por alguém e fingir que não é com a gente. Eu lembro que uma época na minha juventude, saímos com um grupo de amigos. E é uma época de muita definição na juventude. Eu lembro que um rapaz se declarou, e a gente estava saindo em grupo. E naquele momento o carro estava passando, nós estávamos em 5 pessoas, eu vi um homem cair na beira da calçada. E aquele homem parecia estar convulsionando. Era uma pessoa muito simples, você via que ele estava com as mãos machucadas. Que ele estava sujo, e eu disse: para o carro. Aquele rapaz olhou e disse: eu não vou parar. Eu disse: por quê? Ele: você não sabe quem é aquela pessoa. Eu disse: mas Jesus sabe quem ele é. Por favor, dê a volta e pare o carro. Ele disse: eu não vou botar essa pessoa no carro. Eu disse: é verdade. Seu carro é bom demais para cumprir o propósito de Deus. Pode parar que eu vou descer. Eu lembro de descer. Ele estava convulsionando. E eu puxei a língua dele de dentro da boca. E o pessoal fazia: não faz isso. Aquele que me guarda não dorme. Não dorme nem descansa. Aquele que vigia e cuida de Israel. Que tipo de mulher é você se eu deixar isso passar e fingir que não é comigo, porque todo mundo vai sair junto para o sushi? E estamos com a roupinha arrumada, um perfuminho da moda. Eu lembro de segurar a cabeça daquele homem e um só amigo veio me ajudar. Um só, de 5 pessoas. Eu não sou exemplo, tá, gente? Sempre fui muito radical. Eu lembro que a gente esperou a SAMU chegar. Para aquele homem ser socorrido.
Quando nós nos levantamos, o grupo por si só já estava estranho. A gente já não conseguia mais olhar para aquelas pessoas da mesma maneira, nem elas olhar para a gente da mesma maneira. Nós éramos tolos, nós éramos irresponsáveis, nós éramos inconsequentes, alguém que eu não conheço. E se você pegou alguma doença? O cheiro que aquele homem estava, ele estava urinado, ele estava bêbado. Não, aquele era um filho de Deus convulsionando, envolvido pelo pecado. Lembra que aquele rapaz falou, entra que a gente vai vamos ver se a gente sai, se vai levar, tal. E naquele dia eu disse para ele, olha, eu acho que a gente não vai conseguir ser amigo. Eu nunca vou esquecer que você não queria parar para não sujar o teu carro. A pergunta que você tinha me feito antes da gente sair em grupo, a minha resposta para você é não. E sobre a nossa amizade, vamos raciocinar se vai valer a pena. Porque eu não vou poder ignorar que às vezes Deus vai estar clamando numa roupagem de sujeira, de pecado, de dor e de vergonha. Faz parte da nossa vida, gente, se importar. Se a gente não está se importando, o nosso coração endureceu. Se a gente está ignorando o que está acontecendo, nós estamos entrando num cristianismo que não é genuíno. Ele não é verdadeiro. Óbvio que você precisa ter maturidade. Óbvio que você pode ter sabedoria. Óbvio que poderia ter sido feito de várias maneiras. Mas o que eu digo é, a gente vai conseguir passar pelas necessidades fingindo que não é com a gente? Talvez você seja a resposta da última oração que você fez. Talvez tenha alguém por quem você está orando. E você só precisa se importar. Só precisa deixar um bolo na portaria. Talvez você só precisa dividir as roupas que você tem. Talvez você só precise se colocar no lugar do outro. Talvez você precise só de mais 10 minutinhos de conversa, ainda que isso mexa com a rotina do teu dia. Porque quando o avivamento vier, nós estamos prontos para ele. Os avivamentos da história aconteceram com pessoas caindo na rua e chorando, largando seus pecados, largando as drogas, largando a prostituição, largando o adultério, largando a violência, largando os crimes de colarinho branco. Largando o egocentrismo. Azusa era assim. As pessoas iam passar na calçada e a presença de Deus era tão grande que elas caíam em pranto, se arrependendo. Foi assim com Finney. Foi assim com Calvino. Foi assim com Lutero. Sim, Deus. Se eu e você fizermos a nossa parte, eu e você não temeremos mal algum. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Talvez vocês nunca tinham me ouvido falar algo com tanta pressão. E não é sobre convencer vocês na minha carne, mas é sobre apresentar a vocês a realidade do Evangelho. Sabe? As pessoas com frio na rua são responsabilidade nossa. Sabe? Uma mulher que está sendo vítima de violência é responsabilidade nossa. Um homem que às vezes perdeu uma esposa e está com um bebê recém-nascido para cuidar sozinho é responsabilidade nossa. Os mais novos, os mais velhos são responsabilidade nossa. E nós não podemos fingir que não estamos vendo, porque nós somos um pedacinho do Senhor aqui na terra. Somos os pés, as mãos, o abraço, o clamor. Ele não é um Deus só da minha vontade, do cumprimento do meu sonho, da resposta das minhas orações. Ele é o Deus que nos usa como uma resposta para que outros possam viver. Antes do pastor Juliano Som fazer um trabalho incrível no Piauí, você pode pesquisar, Instituto Livres.
Tudo começou com uma canção. E aquela canção vai valer a pena. Em um dos momentos ele canta, numa ministração, que ele prega a palavra logo após. E ele fala o seguinte: para que outros possam viver, vale a pena chorar. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Existe um evangelho que nasce da minha entrega e da sua. Ele não é todo o evangelho, mas ele é boa parte dele. Vai valer a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. São coisas tão pequenas que você pode fazer. Grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e ele vem. Quando o grande dia, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Ah. Senhor, valeu a pena. Você não precisa fazer coisas tão grotescas e gigantescas. Eu cresci vendo, muitas vezes minha mãe chegava na varanda de casa e via que tinha alguém com necessidade embaixo do prédio. Ela corria, esquentava a comida, ela tinha marmitas em casa de isopor separadas. Ela enchia aquela marmita, descia, entregava e dizia: eu posso orar por você? Eu cresci vendo um tio que faleceu muito cedo, aos 29 anos de idade, numa batida de carro. Você estava na rua com ele, o nome dele era Jorge. E alguém passava assim, fazia: ô tio, tem um trocado? Ele olhava a pessoa sem sapato, ele tirava o sapato. E ele entregava: tô. Minha avó só comprava roupa boa para ele, com marcas diferentes. Quantas vezes ele chegava em casa, minha avó fazia: de novo, Jorge? Porque ele estava sem sapato, sem camisa e sem carteira. Quantas vezes eu vi o meu marido no meio da rua ficar descalço, de meia, porque alguém passou junto dele. Ele dizia: eu não posso, amor. Quantas vezes eu vi a gente em momentos apertados, ele pegar meninos de orfanato e comprar tênis da Oakley e dizer: eu vou dar o melhor para eles. Porque quando a gente começa a se parecer com Jesus, a gente não precisa fazer força. Quantas vezes eu via minha avó dizer: filha, quantas pessoas estão sem o dinheiro do acampamento dessa vez? Ai, vó, tem umas 10. Vamos comigo no banco, filha. Quantas vezes eu vi uma gorjeta a mais, um alimento a mais. O dividir o que tinha, porque você não precisa das condições. Você nem sempre vai ter tudo, mas se o que você tiver, se você tiver 2 pães e puder dar um para alguém, você vai ver o que o Senhor vai fazer com você. Não é por conta do, sabe? É porque não tem como uma ovelha ver uma necessidade e não se importar com ela. Se você consegue dividir, se você consegue pensar: eu vou fazer a mais essa comida e vou dar para alguém. Se você consegue ver e parar. Você consegue, às vezes, ir numa padaria e tem alguém na porta e diz para você: arranja 1 litro de leite aí para mim. E você voltar com 1 litro de leite, um pãozinho, um doce, um cafezinho no copo. Isso não vai tirar de você muito. Mas você é o tudo daquela pessoa naquele dia. Será que você não está encontrando com Jesus na porta da padaria? As pessoas vão conhecer Jesus por aquilo que a gente faz. É tão pequeno às vezes. É tão pouco que a gente precisa fazer. Ganhar uma roupa nova. Tira uma que você não está usando.
tem roupa legal, às vezes é um irmão, uma irmã da igreja. Você pode compartilhar. E aquilo vai aliviar naquele mês para fazer outra coisa. É tão simples. Às vezes a pessoa vai cruzar teu caminho, ela não tem necessidade de nada financeiro. Mas faz tempo que ninguém dá um abraço e faz uma oração por essa pessoa, sabia? Faz tempo que ninguém senta na mesa com ela. Faz tempo que ninguém diz para uma pessoa começa, olha, você pode pagar tudo para todo mundo, mas deixa eu te pagar um café. Porque o amor não é sobre o quanto a gente vai investir nele, mas é o quanto do nosso coração a gente vai derramar ali. Qual foi a última vez que você olhou para a necessidade de alguém e disse, eu quero ser parte dessa mudança? Qual foi a última vez que você pegou uma criança no colo? Qual foi a última vez que você chamou para sair uma pessoa que está passando um momento difícil e simplesmente deu 1 hora do seu ouvido? Compartilhou a palavra do seu devocional e convidou essa pessoa para ir na igreja? Porque às vezes a gente quer tudo. O bode quer tudo. E a ovelha está ali dizendo, o que eu posso entregar? Qual foi a última vez que você fez o almoço da semana congeladinho para uma mãe que tem um filho atípico e está cansada? Qual foi a última vez que você deu atenção à criança difícil que está dando problema e sentou com ela no chão e acalmou ela? Em tudo é sobre o quanto eu invisto financeiramente, muitas vezes é quanto eu me invisto naquilo. Qual foi a última vez que você pegou alguém que está desistindo e disse para essa pessoa, ei, você não vai parar não? Qual foi a última vez que você foi no orfanato, num asilo? Qual foi a última vez que você foi na prisão pregar o evangelho? Qual foi a última vez que você abraçou alguém fedendo a bebida? Qual foi a última vez que você foi na rua e parou de ter medo e teve coragem? Lembro que na minha infância meu pai dizia, filha, às vezes eu não gosto de dar dinheiro para criança, eu me preocupo de alguém pega o dinheiro. Então ele comprava vários kits e fazia kitzinhos de lanche. Biscoito, um suquinho. Isso que eu sei que se eu der a comida, aquela criança vai comer naquela hora. Eu quero te desafiar hoje a perguntar ao Senhor, onde foi que essa ovelhinha perdeu fé, perdeu esperança, perdeu a vontade de viver o evangelho puro e genuíno? Quero te convidar hoje a perguntar ao Senhor, me mostra quem eu devo amar essa semana. Às vezes é uma semana difícil, você deixa um bolinho para alguém e um recadinho. Deus continua no controle. Às vezes você foi e fez uma faxina para alguém. Você cuidou esteticamente de alguém. Você cuidou de algo da pessoa como se fosse seu. Porque tudo que a ovelha gosta é de estar no rebanho. Tudo que a ovelha gosta é de se entregar, sabendo que vai vir mais, vai crescer de novo e que o pastor está ali. Custe o que custar. E se você hoje precisa enxergar onde Deus quer te usar, talvez Deus vai te levantar para orar por alguém essa semana. Talvez o avivamento da nossa igreja, da nossa cidade começa quando a gente começa a convidar. E não é convidar porque a igreja precisa ser cheia, não é isso. Tá ótimo. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas é porque a gente se importa. Porque às vezes você vai convidar alguém que está dizendo, se não for hoje, eu vou desistir. Talvez você vai cuidar de alguém e a pessoa vai dizer, meu Deus, pela primeira vez eu me senti amada e acolhida depois de muito tempo. Talvez você vai pegar alguém que está tão cansado. E essa pessoa vai ouvir um louvor. E vai ter um fôlego novo, vai experimentar do cuidado de Deus. O avivamento começa com arrependimento. Mas o avivamento começa com ovelhas. Estão dizendo, eis-me aqui, Senhor.
Se for preciso, me tosqueia e tira o que é excesso, mas faz de mim uma ovelha. Senhor, se for preciso, Deus, me ajuda a não desistir, mas faz de mim uma ovelha. Senhor, ninguém é tão simples, gente, que não tinha nada para dar. A gente cuidou de jovens muitos anos, eu e Jonatas juntos. E um dia era aniversário de Jonatas. E tinha uma menina, gente, que a gente sabia, a gente cuidava dela, a gente sabia das necessidades dela. E eu lembro que a gente fez uma festinha surpresa e cada um foi lá, quis dar um presente, uma carta, alguma coisa. Eu lembro que ela chegou com a sacola, estava meio desconcertada. O nome dela é Vitória. Até hoje ela está firme no Senhor. E ela chegou assim, pastor, eu lembro que uma vez o senhor contando testemunho, você dizia que às vezes dividia biscoito, né? Na minha casa não dá para a gente comprar biscoito. Mas pastor, essa semana eu juntei umas moedinhas, eu não consegui comprar o biscoito que eu queria te dar, sabe? Mas olha, pastor, eu consegui comprar esse, é o meu presente de aniversário. Eu lembro que a gente foi o melhor presente de aniversário. E a gente sentou com ela, abriu o refrigerante, comemos juntos o biscoito. E ela ria. Porque ela disse, eu consegui fazer algo, entende? Hoje a realidade dela é outra. Permaneceu no Senhor. Mas sabe, Jesus, você acha que você não tem nada para dar, você tem tanto. E talvez o que você vai dar vai mudar a vida de alguém. Talvez você vai sentar com alguém que ninguém senta. Com aquela pessoa que parece complicada ou esquisita. E você vai ver que a pessoa tem mais tesouros escondidos do que você imaginava. O verdadeiro avivamento começa quando a gente se importa de verdade. E o arrependimento vem quando a gente é de verdade, genuíno. Eu quero que quando chegar a nossa hora, Ele diga, venham benditos do meu Pai. Porque não é sobre as desculpas que nós arrumamos, mas é o jeito que nós damos para fazer acontecer. Não é sobre o quanto você precisa se proteger, é o quanto você pode depender dEle, que Ele vai cuidar de você. É sobre você ser ovelha na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos. Com aquela pessoa que tem problema mental. Com outro que ainda está na bebedeira. Com alguém que está usando droga. Com alguém que está se prostituindo. Com alguém que está batendo de frente e respondendo. Bode com bode só dá cabeçada. Mas se tiver uma ovelha, talvez o bode mude. E seja ovelha também. O mundo atual tem nos ensinado a desistir de tudo e todos. Eu te convido hoje a fazer o oposto disso. Eu não tenho uma pregação coach para você hoje. Eu não tenho uma pregação confortável. A minha pregação para você é deixa Ele te tosquear, ovelha. Volte os seus olhos para além dos seus problemas. Volte os seus olhos para além das suas necessidades. Porque o avivamento começa quando você olha além de si mesmo. E no fim das contas, a ovelha está sempre na vantagem. Ainda que pareça que ela está obedecendo, entregando tudo. Porque a ovelha está segura. Seguro estou nos braços daquele que nunca... No final das contas, eu só quero ser essa ovelha. Feito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu. Se você deseja ser uma ovelha, se tem algo que você precisa entregar, se tem alguém que veio no teu coração nessa palavra, eu quero te convidar à frente. Me guardar em teus braços é o meu descanso, em teus braços
ensinou, não. Não faça até o que algumas ministrações confortáveis te ensinaram. Ai, a pessoa vai ver, vou dar um limite agora. Ai, sabe, eu vou... Poxa, já que não tem nada para me oferecer aqui, também não quero esse relacionamento. Que isso? Você é ovelha, você se dá e Ele te protege. No fim das contas, a ovelha sempre está na vantagem, porque a ovelha está no colo do pastor, e o pastor fornece tudo que a ovelha precisa. O pastor manda embora aquilo que ameaça a ovelha. O pastor provê, o pastor segura, o pastor tira a ovelhinha do buraco, porque a ovelhinha só quer uma coisa: cadê o meu pastor? Cadê o meu pastor? Cadê o meu pastor? Eu posso me dar, eu posso me gastar. Eu hoje nessa noite clamo para vir à existência os ministérios que vão cuidar daqueles que ninguém se importa, que vai amar. Eu começo a gerar um ministério que vai à prisão, adorar, pregar e declarar aos cativos que haja paz. Eu declaro que vai surgir um ministério que vai lidar com as crianças que foram abusadas e dizer que há fôlego, há esperança, há vida. Eu declaro que vai nascer um ministério que vai cuidar dos enlutados e vai dizer: ei, se o Senhor deu e o Senhor tomou, bendiga o nome do Senhor. Eu gero agora o ministério, eu declaro uma multiplicação tão grande nas feiras que a gente não vai alimentar um grupo de pessoas, não. A gente vai começar a ser resposta para a cidade, de fruta, verdura, hortaliça, padaria e os não perecíveis. Eu declaro que o projeto desse ano da ONG vai precisar de tanto mais, por conta da quantidade de gente que vai atingir e mudar a vida. Eu começo a declarar agora que vai nascer no seu coração um clamor pelo perdido. Você vai chegar em lugares altos, você vai ver gente engravatada, que o povo diz é importante, e vão chorar no seu colo. Depois de uma oração vão encontrar Jesus. Eu começo a declarar os ministérios surgindo. Eu começo a declarar que essa igreja vai ser tão inclusiva, que os pais e as mães que não sabem onde levar seus filhos, que já foram mandados embora, enxotados, não entendidos, vão encontrar aqui um lugar seguro para se desenvolver. Começa a declarar um ministério para surdos e mudos, que vai sacudir a cidade. Começa a declarar que nós olharemos para a dor à nossa volta e não nos calaremos, porque depois que nós vemos, nós somos responsáveis. Declaro o ministério com aqueles que estão nas ruas. Eu agora começo a declarar que cada um de nós, talvez sejam áreas que nós estamos brigando ainda com o Senhor. Talvez você diga: Senhor, eu sou tua ovelha, mas sabe, aquela área da minha vida eu ainda tô bode. E você hoje quer entregar no altar essa área e dizer: eu quero ser uma ovelha completamente tosquiada, completamente ungida, completamente protegida. Eu quero te convidar aqui à frente. Comece a entregar aquilo que te retinha. Comece a entregar. Você que tem alguém que não sabe lidar, mas que Deus está te incomodando agora para você amar essa pessoa ao longo dessa semana, vem aqui à frente. Nós queremos te convidar a dedicar ao Senhor nesse tempo.